Well, hello. I'm Olá. happy to be here in Niterói. It is beautiful. Estou muito feliz de estar aqui com vocês em Niterói. Tudo é muito lindo. This is my second time in Brazil. Segunda vez aqui no Brasil. The first time was in Rio. A primeira vez eu fiquei no Rio. So I can settle the dispute. Eu posso agora começar a pensar nessa competição, Rio e Niterói. Niterói is more beautiful. A Niterói é mais bonita. So I am passionate about children's ministry, Eu tenho amor pelo Ministério das Crianças. and I have been most of my adult life. Toda a minha fase adulta tem sido dedicada a elas. I'm going to tell you a story to kind of tell you a little bit about why I am. Eu vou te contar um pouquinho a história de por que eu sou tão apaixonada por esse ministério. In a normal Sunday at the church I grew up in, Num domingo normal, na igreja onde eu nasci, I heard the gospel for about the 100th time. eu havia já ouvido sobre o Evangelho por cerca de 100 vezes. The difference was I really heard the gospel this time. A diferença é que dessa vez eu realmente ouvi sobre o Evangelho. I realized Jesus died for me. Percebi que Jesus morreu por mim. I knew he took the punishment for my sin and he wanted to have a relationship with me forever. Eu percebi que ele sofreu por mim e queria ter esse relacionamento comigo para sempre. I asked him to forgive me and be my Lord. Eu pedi ao Senhor que me perdoasse, que fosse o meu Senhor a partir daquele momento. I was 6 years old. Eu tinha 6 anos de idade. So that's one reason I am passionate about ministry to children. Essa é uma das razões porque eu tenho tanto amor pelo ministério infantil. I was that kid. Eu era esse tipo de criança, aquela criança. People at my church and my parents poured into me. As pessoas daquela igreja, os meus pais, estavam ali por mim. They taught me the gospel and they cared about my future. Eles me ensinaram o Evangelho e se preocupavam com o meu futuro ali. Because of the Spirit's work in my heart and their intentionality with me, I came to faith at an early age. Porque o Espírito do Senhor estava no meu coração e tinha uma intencionalidade, eu servia a Ele. And I had a lifetime to grow in my faith, and I'm still growing. Eu tinha essa vida toda para crescer na minha fé e ainda estou em crescimento. I want to give other kids the opportunity to begin their relationship with Christ Eu queria dar oportunidade para outras crianças para começar esse relacionamento com Cristo. early in their lives and then grow in that relationship for many more. Quanto mais cedo na vida deles e crescer nesse relacionamento mais íntimo com o Senhor. So I am passionate about sharing the gospel with kids. Por isso eu tenho esse amor para compartilhar sobre o Evangelho. So let's see why you're passionate about children's ministry. Vamos ver por que vocês também têm esse amor a trabalhar por esse ministério infantil, esse ministério de crianças. If you volunteer in the children's ministry, raise your hand. Se vocês são voluntários no ministério infantil, por favor, levante suas mãos. Now, are you a parent? Raise your hand. Se vocês são pais, por favor, levantem suas mãos. Very good. So we all share that passion for kids hearing the gospel. Então, todos nós aqui compartilhamos esse amor, essa paixão pelas crianças nesse pregar do Evangelho. A children's volunteer at our church recently said, Um voluntário do departamento de crianças recentemente disse lá na nossa igreja: I've often thought that ministry to kids is like being a missionary across time. Eu sempre achei que o ministério das crianças fosse esse levar o Evangelho através dos tempos, Rather than across the world. muito mais do que através do mundo. You're sending the gospel into the future. Você está enviando o Evangelho para o futuro. So let's think about that. A missionary is someone on mission. O missionário é aquele que está em missão.
God has invited us into his mission. Deus nos enviou, nos convidou para essa missão. As followers of Christ, we are called to reach the people in our community. Como seguidores de Cristo, nós somos chamados a pregar o Evangelho na nossa comunidade We're também. all called to be missionaries. Todos somos chamados a ser missionários. Matthew 28, 19 through 20, if you have your Bible. Mateus 28, se você tem aí a sua Bíblia, por favor. Versículos 19 e 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Amém. God didn't say anything about only adults. O Senhor não disse nada que seriam apenas sobre adultos. He didn't exclude kids. Ele não excluiu as crianças. God calls us to share the gospel where we are and with the people we're around. Deus nos chama para falar sobre o Evangelho, espalhar do Evangelho onde quer que estejamos e com qualquer pessoa à nossa volta. As children's volunteers, He's asked us to be on mission with Him to reach children with the gospel. Como voluntários, né, trabalhando com as crianças, Ele nos chama justamente a espalhar esse Evangelho com as crianças dele. We're missionaries across time, sending the gospel into the future. Nós somos missionários através do tempo, levando o Evangelho para o futuro. I love that. Eu amo isso. When you work in children's ministry, you're a missionary across time. Quando você trabalha no ministério com as crianças, você é um missionário através do tempo. And I would say when you're a parent, you're a missionary across time also. Quando você é pai, mãe, você também é um missionário através do tempo. Because God also instructs parents to teach their children. In Deuteronomy 6, 5 through 7, so if you have your Bible. Porque a palavra também diz que o Senhor nos instrui como pais a ser missionários para os nossos filhos. Se eles têm 6, 7 anos de idade, usem as suas Bíblias. 6. Matthew? Deuteronomy. Mateus 6. 6, Which verse? 5 through 7. Okay. De 5 a 7, por favor. Matthew 6, from 6 to 7. Ok. Versículo 5. E quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos pelos outros. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao orar, entre no seu quarto e, fechada a porta, ore a seu pai, que está em secreto, e o seu pai, que vem em secreto, lhe dará a recompensa. E orando, não usem vãs repetições como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. I think Moses is telling the people to love the Lord Listen, first. I'm sorry. Can you read again? Oh, 5 through 7. Okay. Sorry. Did you go there? Perdão, gente, é Deuteronômio. Só para a gente consertar. Deuteronômio 6, de 5 a 7. I'm just reading again to have the correct Okay. verse. Okay. Deuteronômio 6, de 5 a 7. Agora sim. Portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará a seus filhos e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Amém. Please. I think Moses is telling the people to love God with all their heart first. Eu creio que Moisés deve estar falando ali ao seu povo para amar ao Senhor com todo o seu coração primeiro. And then teach their children to do the same. E ensinar a seus filhos a fazer o mesmo. Notice he talks about an as you go teaching. Perceba que ele fala à medida que você os ensina. So as you're with your kids in the morning and in the afternoon and in the evening, Ensinar aos nossos filhos de manhã e de tarde e à noite.
Show them and tell them what you believe. Mostre a eles, diga a eles no que você acredita. Whether we're parents or volunteers, when we share the gospel with children, we're missionaries across time. Sendo pais ou sendo voluntários, quando nós compartilhamos do Evangelho com as nossas crianças, nós somos missionários através dos tempos. So let me show you what I mean. Deixa eu te mostrar mais ou menos o que eu quero dizer. When you're a volunteer, sometimes kids hear the gospel now and become followers of Christ. Quando você é um voluntário, as crianças ouvem o Evangelho agora e acabam se tornando seguidores de Cristo. And they have a lifetime to be on mission and follow Christ. E eles têm a vida toda para estar em missão e seguir a Cristo. The gospel is spread into the future. E o Evangelho é espalhado aí pelo futuro. But some kids Mas algumas crianças hear the gospel now and they need to hear it over and over and over again. ouvem o Evangelho agora e precisam ouvir de novo e de novo e de novo, before they're ready to become followers of Jesus. antes deles estarem preparados para serem seguidores de Jesus. But the gospel is still spread into the future. Mas o Evangelho ainda assim é espalhado pelo futuro. As children's volunteers, we don't always get to see kids come to faith. Como voluntários de crianças, nem sempre a gente vai conseguir ver as crianças realmente tendo essa fé em Cristo. So you just have to know you are a missionary into the future. Então você precisa saber que você é um missionário para o futuro. Then there's other times whose kids have family situations that take them away from church for a while. E algumas vezes você vai perceber que tem algumas famílias que tiram um pouco essa chance desse evangelho ser pregado para aquela criança. But the gospel stays with them as they grow into adults. Mas ainda assim o evangelho fica ali com eles conforme eles vão chegando à maturidade. When they become adults, they might be asked to go to church. E quando eles se tornarem adultos, eles podem ser convidados a ir à igreja. The memories that you made when they were little and at church E aquela memória que você criou naquela criança, quando eles vão à igreja, vem à tona. the fun they had at church A diversão que eles tinham quando eram crianças na igreja will help to encourage them to go to church again. os ajuda a encorajá-los a ir à igreja novamente. So, children's volunteers are missionaries into the future. Então, os voluntários de crianças são realmente esses missionários para o futuro. We're helping children build a foundation of faith that they're going to build on as they mature. A gente ajuda, como voluntários, a criar esse fundamento da fé, conforme eles vão crescendo. So we must make sure the gospel is presented every time we have class. Nós temos que nos certificar que o evangelho está sendo pregado a cada aula que nós damos. And we must make sure it's clear and age appropriate. Precisamos nos certificar que o evangelho é muito claro e é de acordo com a idade deles. God also works in our services to help the families come to know Him. Também isso funciona com os nossos cultos, a entender, a ajudar as famílias também a crescer dessa forma. Parents are more likely to attend church if their children want to come to church. É muito mais provável das famílias virem à igreja quando as crianças querem vir à igreja. And if parents attend church, then they will grow in their faith and be better parents for those children. Quando os pais vêm à igreja, eles vão crescer na fé e ser melhores pais para aquelas crianças. Your ministries can help build homes that are centered on the gospel. Seu ministério pode ajudar aos Centered pais, on the gospel. isso, pode ajudar os pais justamente a se certificar que o evangelho está sendo pregado. By giving them, the parents, ideas to follow up on the lessons that you teach each week. Ajudando justamente aos pais com ideias, ajudar essas crianças a crescer e serem seguidores de Cristo. And here's a note to parents. Uma mensagem aos pais. Talk to your children about what they did at church when they leave. Conversem com as suas crianças o que eles fizeram, sobre o que eles fizeram na igreja quando eles saem daquele culto. This helps children to see importance
in their classes and not just in your class. Isso ajuda as crianças a verem a importância de estarem ali naquele dia, não simplesmente por estar. And it's also a door for you to share your faith with your children. E também é a oportunidade de você compartilhar a sua fé com o seu filho. Your children should know your faith story. Seus filhos precisam saber sobre a sua história de fé. Children's ministry also provides sometimes events that help families build community, which makes them more likely to come to church. O Ministério das Crianças também dá essa oportunidade de criar esse vínculo maior, a trazer os pais e as crianças para esse ministério. So I think we could all agree that children's ministry is very important. Acho que a gente pode, todos aqui podem concordar que esse ministério de crianças é muito importante. So after, goodness, 40-something years of being in children's ministry, Depois de cerca de 40 e poucos anos servindo no Ministério das Crianças, here's some ways I think we should prepare every week before our class. eu vou te dar algumas ideias de como você se preparar para todas as suas aulas, toda semana. First, we need to think about safety and security. Primeiro, você precisa pensar em segurança e proteção. We need to have a fun environment. Precisa ter um ambiente divertido, We need to be age appropriate. precisa ter a idade apropriada And, most importantly, we need to share the gospel. e, o mais importante, precisamos compartilhar do Evangelho, da Palavra. So let's talk about safety and security first. Vamos falar sobre proteção e segurança. God has entrusted these children to us. O Senhor confiou essas crianças a nós. We're responsible to keep them safe and secure. Nós somos responsáveis por mantê-los ali seguros e protegidos. So, what does that make you think of? Turn to your neighbor and you can tell them. Pergunta à pessoa que está do seu lado, o que você pensa sobre isso? Oh, sounds like y'all have a lot of good ideas. Parece que vocês têm muito boas ideias. Okay, here's some things I jotted down. Algumas coisas que eu anotei aqui para vocês. Make sure your areas are safe for children to be in. Deixe bem claro, deixe bem fácil de ver que a sua área, todo o ambiente que você está bem seguro para eles. Make sure you have enough volunteers in every class. Se certifique que você tem voluntários suficientes para cada sala. At our church, we have a 2-person rule. Na nossa igreja, a gente tem uma regra de 2 pessoas sempre. So we won't open a class unless there's 2 volunteers in the room. Nós não abrimos a aula naquele dia, a não ser que tenhamos 2 pessoas voluntárias naquele dia. We want more than that, but we have at least 2. A gente quer muito mais, mas a gente tem pelo menos 2. Make sure you only allow people to volunteer with children that you know. Se certifique que você só vai permitir as pessoas trabalhem ali, as pessoas que você realmente conhece. At our church, we go through a background check and an interview with all the volunteers. Na nossa igreja, a gente vê o histórico da pessoa, a gente faz entrevista com aquela pessoa que vai ser o voluntário. We want to make sure we know them as best we can. Nós precisamos ter certeza que nós os conhecemos da melhor forma que podemos. These are precious children in our care. São crianças preciosas que estão ali sob os nossos cuidados. We also don't let people volunteer unless they've been with our church for 6 months. Nós não permitimos que pessoas sejam voluntários, a não ser que estejam na igreja por pelo menos 6 meses. That's volunteer with kids. They can volunteer other places. Não voluntariar com as crianças, pode voluntariar em outro lugar. So don't just fill a position in children's ministry with anybody. Não é simplesmente ocupar ali uma posição com o Ministério da Criança. Really know who you're putting in these important roles. Tenha certeza e tenha conhecimento de quem você está colocando ali para trabalhar com aquelas crianças. Parents will not want to leave their children if they don't feel like the place is safe
and clean. Os pais não vão querer que seus filhos fiquem ali naquele lugar se eles não consideram aquele lugar seguro e limpo. So prepare your environment well before class. Prepare aquele ambiente bem antes da sua aula começar. And children won't be able to sit and listen E as crianças serão capazes de sentar ali e ouvir to all the beautiful truths of God's love that we have for them todas as maravilhas que o amor do Senhor tem para eles. if they don't feel safe in your care. Se eles não se sentirem seguros ali sob seus cuidados, So care for them well. você precisa tomar cuidado bem deles. With small children, we need to make sure we're meeting all of their needs. Com as crianças pequenas, a gente precisa ter certeza que a gente está atendendo todas as necessidades deles. Before we can share the gospel, Antes de, por acaso, a gente falar sobre o evangelho com eles. they need to know that they'll be fed. Eles precisam saber que eles vão ser alimentados. So snacks are not just a time filler. Então, assim, os lanchinhos não são apenas para ocupar o tempo. They're a way to help kids relax and be comfortable to hear the gospel. São estratégias para a gente também, para eles relaxarem e a gente aproveitar aquele momento também para falar do evangelho. All children need to know that you care for them. Todas as crianças precisam saber que vocês cuidam deles com amor. They will really lean in and listen if they think you love and care for them. Eles vão realmente confiar em vocês, se eles souberem que vocês os ouvem e cuidam deles. So safety and security is important. Segurança e proteção é muito importante. And a fun environment is really important E o also. ambiente divertido também é muito importante. So tell the person next to you what was the most fun activity you did in your class in the last month. Diga a pessoa que está perto de você qual a atividade mais divertida que você fez na sua aula nesse último mês. Okay. Who heard something really fun? Quem escutou alguma coisa aí que foi muito divertida? Anybody want to share? Quer compartilhar? No? All right. No? Well, we'll keep going. Então vamos continuar. An inviting environment helps reluctant children come into your room. Sorry. An inviting environment. Um ambiente convidativo ajuda até as crianças que são mais tímidas, mais difíceis, a participarem também. A fun and exciting environment helps build a good memory with children. Um ambiente mais prazeroso, um ambiente mais divertido, ajuda aquelas crianças a criarem memórias de todo aquele momento que elas passaram. So they want to come back to church. E eles vão querer voltar à igreja. And I have to say, your playground is amazing. Nosso playground é maravilhoso. Yeah, very good. A fun environment makes children want to return and they want to bring their friends with them. Um ambiente divertido faz com que as crianças queiram voltar e trazer seus amigos junto. And when they're adults, they will have good memories of church, which is what we want for people. Quando eles se tornarem adultos, eles terão memórias daqueles tempos, memórias boas daqueles tempos. We must fight against being boring. Precisamos lutar contra ser chatos. naquele mundo. We are sharing the most wonderful news we can. Nós estamos compartilhando as novidades mais maravilhosas que nós temos. And our classes should represent this amazing news we have to share with them. E as nossas aulas naquele momento precisam mostrar justamente esse sentimento. Okay, so we have to be safe and secure. We have to be fun. We need to be age appropriate. Nós temos que estar ali com segurança e proteção. Nós temos que ter aquele ambiente divertido e precisamos Age appropriate. com a idade apropriada. Kids are different than adults. As crianças são diferentes dos adultos. Kids learn through play and creativity. As crianças aprendem através de jogos e criatividade. And this has been proven many times as researchers have looked at how kids learn. Isso já tem sido provado há muito tempo através de pesquisas. Kids need to listen to teaching for an age-appropriate amount of time.
As crianças precisam de um tempo certo, de acordo com a idade delas, para poder absorver a informação. And in our experience, it's about 3 minutes per year of their age. Isso chega a ser 3 minutos por cada ano de idade. If you're doing something really amazing, you might get 5. Se você estiver fazendo algo muito legal, você pode ter aí cerca de 5 minutos. So a 3-year-old is going to listen for maybe 10 minutes. Uma criança com cerca de 3 anos de idade vai conseguir se concentrar por cerca de 10 minutos. If they're active with you when you're teaching, maybe 15. Se ele estiver realmente participativo daquele momento, por cerca de 15 minutos. A 5-year-old, about 15 minutes. Com 5 anos de idade, 15 minutinhos. And a 10-year-old, maybe 30 minutes, if you're a good teacher. E com 10 anos de idade, por cerca de 30 minutos, se você for um bom professor. So what are you going to do with the rest of the hour? O que você vai fazer com o resto do tempo? We've found that it's easier or better to have a small teaching time Nós já descobrimos que, de repente, pode ser mais fácil ou melhor ter um tempo mais curto de ensinamento and then we review e revisar with an art project, a game, some sort of movement. algum projeto de arte ou um jogo, alguma atividade que movimente. Maybe even changing the environment of the class. Talvez mudar um pouquinho a organização da sala, Like have the kids turn and talk. de uma criança virar para outra e conversar sobre o assunto. I tried it with you. Da mesma forma que eu tentei com vocês It agora. kind of worked. Como funcionou mais ou menos? Or just go into small groups to talk about what they learned. Ou apenas se juntar em grupos menores para conversar sobre o que eles aprenderam. So we have to make sure our lessons are filled with movement and creative experiences. Precisamos nos certificar que as nossas aulas estão repletas desse movimento e essa questão da criatividade nelas. Then the lesson will be remembered. E a lição vai ser realmente memorizada e lembrada. So a note to parents in the room. Uma mensagem para os pais aqui no ambiente. Remember to have fun and be age appropriate when you do Bible time at home. Lembre-se de ser divertido e ter aquele momento de acordo com a idade apropriada do seu filho quando você tiver esse momento de conversar sobre a Bíblia. Sharing the gospel with your children should be engaging and fun. Compartilhar esse momento do Evangelho com seus filhos deve ser motivador, deve ser divertido. If kids don't have fun, they're going to stop listening. Se eles não tiverem diversão, se eles não se divertirem, eles vão parar de ouvir, não vão prestar mais atenção. And they're not going to talk with you about faith at all. E não vão querer conversar com vocês sobre a fé. So, we need to be safe and secure. We need to have fun. We need to be age appropriate. And once we've taken care of all of that, Precisamos ser, vou testar, ó, I'm gonna test them. Precisamos ter segurança e proteção, ambiente divertido, a idade apropriada, and then we can share the gospel. aí sim a gente pode compartilhar o Evangelho. So, we must present the gospel clearly every time we're with children. Precisamos apresentar o Evangelho claramente aos nossos filhos. We nossas shouldn't crianças. waste a single minute of their time with us. Não podemos desperdiçar nem um minuto na nossa vida. If you're a children's ministry volunteer, God has called you and sent you Se você é um voluntário ao ministério das crianças, Deus te chamou e te enviou to share the gospel with these children. para compartilhar sobre o Evangelho com essas crianças. So be clear every time you're with them. Seja bem claro com todos os momentos que vocês estiverem com eles. God loves them. O Senhor os ama. They are sinners. Eles são pecadores. Their sin makes them an enemy of God. O pecado deles os faz inimigos de Deus. But Jesus came to die and take their punishment. Mas Jesus veio para morrer por eles e limpar os seus pecados. God wants to be friends with them. Deus quer ser amigo deles.
Forgiveness of sin involves repenting and believing. Perdoar dos pecados envolve arrependimento e fé. At our church, we're so serious about our calling Na nossa igreja, nós somos muito sérios sobre a questão do chamado, to reach children with the gospel para alcançar as crianças com o Evangelho. that we even teach little babies. Nós, inclusive, trabalhamos com as crianças menorzinhas, os bebês. Now, because we try to be age appropriate, Pelo fato da gente sempre tentar adequar a idade, this looks like singing songs with them about God's love, o que a gente faz é cantar sobre o amor de Jesus, reading stories to them from the Bible, ler as histórias da Bíblia para eles, praying over them while we hold them and care for them, orar por eles enquanto os carregamos, enquanto os levamos no nosso colo, telling them constantly they are loved by God. falar para eles constantemente que eles são amados por Cristo. We shouldn't waste a minute with the kids we're entrusted to each week. Nós não devemos desperdiçar nem um minuto em falar do Evangelho com aquelas crianças que são confiadas a nós. We are missionaries, so be prepared. Nós somos missionários, então estejam preparados. All right. If you are a children's volunteer, stand up. Se você é um voluntário no departamento das crianças, Please. por favor, fique de pé. God has given you a passion and calling to share the gospel with children. O Senhor te deu um ministério de paixão e um chamado para falar do Evangelho para as crianças. You can be a missionary to kids and families and your community. Você pode ser um missionário para as crianças e as famílias da sua comunidade. When you come to your class ready to share the gospel with kids. Quando você vem para a sua aula preparado para falar sobre o Evangelho para eles. You are missionaries into the future. Vocês são missionários para o futuro. Ah. Can I pray for you? Posso orar por vocês? Dear God, I thank you so much for all the men and women standing right now. Querido Deus, eu agradeço a Ti, Senhor, por tantos homens e mulheres aqui que estão de pé. I thank you for the heart and the passion you gave them for kids. Obrigado pelo amor que o Senhor deu a eles para trabalhar com as crianças. I pray that you would strengthen them for what you've given them to do. Eu peço a Ti que o Senhor os abençoe, o Senhor os fortaleça pelo trabalho que o Senhor os deu. And I pray that you would help them to see that they're missionaries into the future. E os ajude a ver que eles são missionários para o futuro. Give them the words to say to be clear every week. Dê a eles as palavras corretas, que elas sejam claras toda semana. And I thank you for them. E eu te agradeço, a Deus, te agradeço, Senhor, pela vida deles. Amen. Amém. You can sit down. Okay. If you're a parent, stand up. Se você é um pai ou mãe, por favor, levante-se. Some of you are getting double duty, I know. Algumas aqui têm funções duplas, que eu já percebi. God has entrusted your children to you. O Senhor os confiou seus filhos a vocês. He wants you to share your faith Ele quer que você compartilhe a sua fé com eles. and his beautiful love story E a sua palavra de amor, e a sua The palavra, a sua Bible. história de amor da Bíblia, with them. com eles. You are missionaries into the future. Vocês também são missionários no futuro. Can I pray for you? Posso orar por vocês? Dear God, I thank you so much for the parents in this room. Querido Deus, eu te agradeço pelos pais que estão aqui nesse lugar. Our children are such a blessing to us. Nossos filhos são uma bênção para as nossas vidas. I thank you that you give them to us and entrust us with them. Te agradeço porque o Senhor nos deu e nos confiou a vida deles. And I pray that you would help us to never forget to share your word. Eu te peço, Senhor, que nós nunca nos esqueçamos de compartilhar do Evangelho com nossos filhos. Help us to see times in the morning
Nos ajude a encontrar esse tempo durante a manhã, in the afternoon, a parte da tarde and all through the day e durante o dia todo. to share your love story with our kids. Compartilhar a sua história de amor com os nossos filhos. Help us to share our faith with our kids. Nos ajude a compartilhar da nossa fé com os nossos filhos. Give us the strength for all of that, dear God. Nos dê força, Senhor, para cumprir todos isso. And thank you for these beautiful children you've given us. E obrigado, Senhor, por essas crianças que o Senhor nos deu. Amen. Amém. All right. My pages are done. Tudo bem, minha parte acabou. Do you have any questions, Vocês têm algumas perguntas? comments? Qualquer pergunta? Júnior? Aqui. Ah lá, o Clóvis. Lá no canto. Clóvis, there. My name is Clovis. I'm a teen pastor here at the Oceanica Church. Good. Eu vou precisar da ajuda agora da Fernanda. Eu gastei tudo que eu tinha já. Eu queria saber, na igreja deles, né, o intervalo de idades para o Kids, de qual idade a qual idade. E por conta dessa questão de que as crianças hoje têm muito acesso a telas, se eles usam tecnologia nesse sentido nas aulas ou não, porque às vezes isso é crítico, né? O fato de a pessoa já ter muita tela e o ministério usar também. We have kind of an age range between a class and another class, like 4, 5, 6 years old. And if the use of technology is really into your classes too, is part of your classes. Because as kids use too much technology, maybe you would like to use in your church. Oh. I don't think it's wrong to. We don't use technology with the younger kids. A gente não usa nenhum tipo de tecnologia com os menores. Yeah. Sometimes I think it's a nice break, Às vezes eu acredito que seja uma pausa interessante and it makes us different e nos faz um pouco diferentes até. because we try to be more one-on-one, looking at you, talking to you. Para ter um contato mais visual, mais pessoal também, So that's how we do it. como nós fazemos lá. Does that make sense? Faz sentido? Yes. A faixa etária, the age range you have in your classes. Oh, Yeah. We have babies, then we have walkers, A gente tem os nenenzinhos, depois tem mais ou menos que estão começando a andar por volta de 1 ou 2 anos de idade. and then we have a room for every year, like 2-year-old, 3-year-old, 4-year-old. Depois tem uma sala para cada idade, 3, 4, 5, 6. Until Until 10. até os 10 anos. 11 becomes student ministry, so like the youth. É, como se fosse a partir dos 11 anos, né, Ministério de Adolescente já. So I only do 10 and below. De 10 para baixo. Então, eu queria fazer uma pergunta, que é o seguinte. No nosso caso, nós temos o Ministério de Crianças, que funciona muito bem. Temos o Ministério do Teen, que funciona muito bem. Temos o Ministério de Adolescentes, que funciona muito bem. E depois o de Jovens. Cada um funciona muito bem. Hoje, uma preocupação que eu tenho é sobre como a gente faz a passagem de um ministério para o outro. Então, eu queria saber se vocês têm algum plano, algum projeto, como vocês fazem para preparar a criança para essa transição. De criança para pré-adolescente, pré-adolescente para adolescente, adolescente para jovem. Se tem alguma coisa planejada, preparada, ou como eles fazem, ou eles não têm esse problema. So we have the kids ministry, and then we have the teen ministry, and then we have the youth ministry. See? And they all work very well.
So do you have any kind of plan? How the kids go from the kids to the teens from the youth? If you have any plan how to do a smooth passage from one Smooth to the other? passage. Yes, a great question. We work together to know what, like the teen ministry knows what we've been teaching. A gente trabalha junto, contando para justamente o Ministério de Adolescentes saber o que o Ministério das Crianças está trabalhando. So in 10 and under, De 10 anos para baixo, we focus on the essential beliefs. a gente foca mais nas crenças centrais. Who is God? Quem é Deus? Who is Jesus? Quem é Jesus? Sin, O que é pecado? Salvation. Salvação, heaven. céu. We stay with the essential beliefs through that whole time A gente permanece com essas crenças centrais por esse período. because we think we're building a foundation for them to come to faith. É justamente aquele momento para criar aqueles fundamentos para que eles possam crescer na fé. So our student ministers know what we've taught, and that helps. E o ministério, no caso dos adolescentes, sabem o que eles estão trabalhando para justamente ter essa conexão. And then before promotion is what we call it. Is that a word? Where we go from one group to the other? Before promotion, the new kids can visit their new place. Antes That deles makes sense? passarem para o ministério seguinte, essa galerinha do Kids, eles visitam o ministério, por exemplo, do Teens, antes deles irem para lá, para eles começarem a conhecer um pouco melhor. So even within children's ministry, they can go and visit if there's a new environment that they're going to be in. Mesmo que eles ainda estejam no Ministério das Crianças, eles vão ao Ministério do Teens para que eles possam conhecer como é que é o ambiente, para eles se começarem a se acostumar. And a few months before promotion, E alguns meses antes deles realmente passarem para esse ministério, our student pastors come into the 9 and 10-year-old classes so the kids get to know them. o pastor responsável pelo Ministério dos Adolescentes, no caso, vai lá na sala das crianças de 10 anos, 9 anos de idade, para eles conhecê-lo, para que começar a criar uma intimidade com Fernanda, eles. isso acontece uma vez por ano ou é um fluxo contínuo? A criança vai fazendo, a idade vai passando, ou ela tem um período, tipo assim, vai ser no final do ano, meio do ano? Quando que vai ser? There are established times so that you can have this kind of promotion that the pastor goes there, or it just happens every time there is a kid changing a ministry? That gets complicated. Complicado. Before they go to school, Antes deles irem para a escola, they promote on their birthday. on the birthday? Na época de aniversário deles. When they go to school, they stay in that class until June 1st is our promotion. Então tem um período que vai mais ou menos até 1º de junho. Quem faz aniversário até esse momento, dia 1º de junho, eles vão e passam para não ter tantas vezes. Yeah, our school goes August to May. Porque é o período escolar que vai de agosto até maio. So when they're ready to move to the next grade, then we move them up. Eles acompanham mais ou menos o ano escolar. Quando eles já estão mais ou menos preparados para o próximo ano escolar, eles também fazem essa mesma mudança de fase. So the teens pastor goes at least once a year and visit the 10 or 9-year-old kids. Sometimes they go for like 3 or 4 months. They'll come in almost every week, and so they can develop a relationship with them. Às vezes eles vai um pouquinho, durante 3 ou 4 meses, vai várias vezes, para construir o relacionamento. Aí vai na sequência. Deixa eu passar para o outro lado. Pronto. Tenho, na verdade, 3 perguntas. Vou começar. Uma eu queria saber se vocês têm um material que é produzido por vocês para trabalhar com as crianças, ou se vocês utilizam algum material comprado, e se é igual o tema para todas as idades, ou se cada idade vocês vão abordar uma temática diferente. Essa é a primeira. Do you have any special material that you produce yourselves to work with the kids, like books or anything
anything like that? And if you do, if they have the same topic along the ages, Okay, say the first part again. yeah, if you have any special material that you produce yourselves Oh, to yes. work with the kids? Yes. Yeah, and if you do, if all the kids talk about the same topic at that day. Oh, that's a good idea. Okay, we write our curriculum, and most of the time it's the same topic. We just do it age appropriately at each of the levels. Eles escrevem o próprio material e a maioria das vezes é o mesmo assunto, né? Só difere de acordo com a idade. A outra pergunta é com relação aos voluntários, que aqui a gente até chama de discipuladores. Quantos vocês têm, né, já que vocês atendem a mais de 1.000 crianças, né? E como é que vocês fazem essa formação, a capacitação? Se existe um trabalho normatizado assim de formação para essas pessoas? She's asking how many volunteers do you have at the kids ministry and how you enable them, you see, how you prepare them to work with the kids there. How do we... Prepare them, Okay. yes. All right, we see about 1,200 kids a week, and we have almost 800 volunteers. São cerca de 1.200 crianças por semana e cerca de 800 voluntários por semana. But All the church. It's all the church working as a Yeah, volunteer. it's like all the campuses. So there's 5 locations. Então, tem 5 mais ou menos cursos de vocação para preparar. Ao longo do ano, cinco formações ao longo do ano? Along the year, like 5 vocations. 5 locations, like every week, 5 locations. Ah, sorry, 5 espaços diferentes. Porque eles têm várias igrejas. Exatamente. Did I answer that right? Yeah. Do you have any course to enable them to be kids volunteer? Yes. They have to take a safety course from our state. Tem um curso de segurança que é obrigatório a fazer, que vem do estado, do próprio estado. But then we teach them our procedures, like all the procedures that we have them in a handbook. Também nós ensinamos a eles todos os procedimentos e as práticas da igreja, que eles têm um livrinho já de práticas. So they get the handbook when they start. Eles recebem esse livrinho quando eles começam a trabalhar. And then every Sunday morning we spend a minute on one thing, just reminding them of something. E todo domingo de manhã eles gastam mais ou menos, passam um minutinho para revisar cada ponto daquele, só para poder ficar bem fresquinho na mente. And our leaders, we have probably 6 times a year they come together and just refresh and make sure they know. Os próprios líderes, mais ou menos 6 vezes por ano, fazem reuniões para justamente reciclar todo esse processo do dar aula, do estar com as crianças. But when we were your size, we met once a month. Tá. Dependendo mais ou menos, eles se encontram praticamente uma vez por mês, dependendo da situação. Obrigada. E a última é só com relação à inclusão. Se vocês têm esse trabalho de inclusão, né, com crianças neuroatípicas, se isso acontece, como é que acontece também? Have any special classes or work with special kids? Yeah. Remember we were talking about special kids. If you work with special kids somehow, if you have inclusion, all these kids together. We use a buddy system, and so when we have a buddy available, then that child has a buddy with them during the hour. Tem um grupo especializado que trabalha com eles, e quando a gente tem algumas crianças atípicas, realmente neuroatípicas, eles têm esse grupo para trabalhar diretamente com essas crianças. But they're in our classes. Dentro de cada aula. They don't have a special class. Não é uma sala para eles, é dentro de cada aula, cada voluntário que trabalha com essas crianças para poder justamente fazer o acompanhamento. Acho que é a minha vez. Hi, Lisa. Hi. I'm AJ. So Hi. I'm one of the volunteers here on Oceanica.
I teach kids from 4 through 7. Yay. And it's awesome. And one of the topics that I'd like to ask you was almost the same as Susanna about the material. So do you guys produce your own materials? And I would like to know how you guys do for the activities. Like, we do have our not our own material here. We buy them. They are great, don't get me wrong. It's just sometimes I feel that we need to produce our own activities to give more to the kids something different to do it, so we can go out of the box, so they have more knowledge or have a different view of what you're trying to explain to them, because some of the lessons are too deep to explain. So we try to go with activities, extra activities, videos and stuff. That's why Clovis also asking about the TV, because sometimes we put videos or slideshows. Yeah. So I'd like to know if the material you guys produce is available for everyone to look into it. So we might be able to look into it to have more ideas of what to present to the kids. And the other question was, I forgot. Agora ele vai dizer tudo em português que ele falou, gente. Vai lá. No, I got it. We do one thing that is called Final de Semana de Treinamento. It's FST. So it's like a weekend of emerging for the kids and for the parents, where the church teaches the parents some topics, and then we try to do the same for the kids. So the kids comes on Saturday, and they stay here from 9 a.m. to 5 or 6 p.m. And I would like to know if you guys do something like that, and how you guys do this. Like on our case, we receive the kids, we give them like lunch in the morning, we do some praying time, worship time, and then they go to the classes, and then we have a pause, and then we go back. So I'd like to know if you do the same thing to give them this kind of deep emerging, to give them like another view of how, you know what I'm saying? Mm-hmm. So, I do. Já esqueci até a primeira pergunta, gente. Então, eu perguntei para ela sobre o material. Você disponibiliza, né? Eles fazem o próprio material deles, a gente usa o material que a gente compra. Eu perguntei se o material que ela usa, se a gente pode ter acesso para ter mais ideias. Sim. Porque às vezes o material que a gente tem ideias lá, mas às vezes não é... Assim, a gente acaba produzindo nosso próprio material, principalmente professores de 2 e 3 anos, ou até às vezes a gente dos 6 e 7 precisa de algo mais legal, mais assim, para mostrar. E a outra foi sobre o FST, se eles fazem algum tipo de FST lá e como que funciona. How come it was shorter when he said it that way? Do you remember the first question? Yes, I do. Okay. Our material is not available to sell or distribute. Nosso material não está disponível para venda ou para distribuição. And most of that is because of copyright. A maioria das vezes é por causa de direitos autorais também. Yeah. And we are great borrowers. Mas nós podemos ceder. So, just like you said, we are borrowing and learning. Appreciate it. That would be great. Appreciate it. That was good. Yeah. That's amazing. So, y'all are doing great. That sounds wonderful, what you just said. As far as the whole day, we do not do anything like that. But our 8 and 9-year-olds go away to camp for 5 days every summer, and it's sleepover camp. Em relação ao final de semana de treinamento, eles não têm uma programação parecida com a nossa. Mas a galerinha de 8 e 9 anos de idade, eles fazem como se fosse aquele acampamento de verão. Aí eles ficam 5 dias naquele momento para compartilhar. Yeah. So it's all volunteers. Todos voluntários também que trabalham lá naquele lugar. And it's wonderful. So that's really our immersion that they get then. Esse é um momento muito legal de imersão que eles têm nesses 5 dias. Deixa eu aproveitar só para que eu já estou com o microfone, só para complementar rapidinho. Se existe uma equipe que constrói esse material, que é específico para isso, um grupo, né? Assim também como a questão da liderança, existe uma pessoa com uma dedicação exclusiva para isso? Como é que isso acontece? Ou também são pessoas voluntárias que estão na liderança, enfim?
There are staff who writes the material for the church, specialized staff, and the leadership who works directly with the kids ministry. They work only for the kids ministry, or they are volunteers as well with the leadership. Yes, we have the ones who write the curriculum. It's a team that's part staff and part volunteer. A galera que escreve o material, realmente, uma parte é da igreja, outra parte é realmente de voluntários. They are all educators. São todos educadores. So they're either currently teaching or they work at the church. Ou são professores atualmente, ou já foram professores na área, todos trabalham na área de educação. It's the leadership who works for there. They work only for the leadership, or they are volunteers. Leaders on our team are all volunteers. Todos os líderes são voluntários. So of those volunteers, we have 12 or 13 staff and 700 volunteers. 12 ou 13 fazem parte da equipe e 700 voluntários. Fala 700, dá até uma. So we have a lot of levels of leadership in our volunteers. Tem vários níveis de liderança dentro da organização. Hi, Marcele. Fernanda pergunta para ela, a gente queria saber, esse pessoal que é voluntário para as crianças com dificuldades especiais, se são voluntários da igreja ou se tem algum tipo de formação, pedagogo, psicólogo, para lidar com esse grupo. The kids who work with this kind of special kids at church, they have courses, they have studied for that, or they're educators, you're just volunteers who want to help. The buddies. Okay. Yeah, the buddies are just volunteers. Eles são realmente voluntários. Tem alguma formação, algum curso de They capacitação? have any course, they are enabled in any course to work Any with the kids? courses? Yes. No. We don't advertise that they are specialists. They are only a buddy for the day so the child can engage in our environments. Eles não são nem avisados assim que eles estão ali para aquelas crianças. Eles estão ali como se fosse um mediador, um auxiliar ali, mas eles sabem realmente quem são as crianças. Thank you. Yeah. Right there. Tem alguém aí? Tem alguém que vai perguntar? Acho que está ligado. Eu sei que existe uma preocupação muito grande, a gente já escutou isso do Ministério do Kids, sobre pessoas de fora mal intencionadas que entram em nossa igreja para aproveitar do momento de estar próximo de nossas crianças. Enfim, sabemos que isso existe, né? E que aqui nós temos essa preocupação. Lá com vocês, como é que vocês fazem para tentar controlar essa entrada, né, indesejada de pessoas que estão ali para fazer o mal, que a gente sabe que acontece? Se vocês já passaram por essas situações, como vocês lidam com isso lá? Para a gente talvez tirar mais algum exemplo para que a gente possa se proteger e se precaver disso aqui com nossas crianças. She's asking how do you deal with sometimes people who want to work in the kids ministry, they have non-good intentions, say, to work with them. How do you deal with these kinds of people if you have had any other situations before? That they shouldn't work with children. Yeah. Yeah. That's tough. Eles não deveriam trabalhar com as crianças. Ela meio que falou que eles fazem um histórico, eles fazem uma entrevista com eles só realmente aceitam as crianças como voluntários depois realmente de saber toda a vida das crianças, do voluntário, tudo direitinho. Yeah. I mean, sometimes it's because of passion, they're not in the right place, but sometimes it's their own heart, they shouldn't be there. E às vezes naquela paixão, eles poderiam ficar lá, mas dentro do coração mesmo não deveriam ficar lá And you naquele have to lugar. do the hard thing and say no. A gente tem que fazer o trabalho difícil de dizer não é o seu lugar aqui. Yes. Do it? Sure. Microfone.
Eu trabalho na área técnica da igreja, então, quando eu faço parte dos campings, que ela estava falando, que são esses finais de semana, esses acampamentos, eu não tenho contato nenhum com a igreja, com as crianças, mas só o fato de eu estar dentro do acampamento, eu tenho que fazer, primeiramente, o background check, o que seria a busca policial. Eles verificam quem está sendo voluntário, quem vai estar em contato com aquelas crianças, e eu ainda tenho que fazer um curso para lidar com as crianças, ou pelo menos saber lidar numa situação de qualquer, para proteger até mesmo a nós mesmos, que nós não podemos ser de alguma forma, mesmo que supostamente alguma preocupação com em relação às crianças. Eu fico lá atrás, ninguém me vê, as crianças nem me vê, não sabem nem quem eu sou. Eles só me vê passando para um lado e para o outro, mas mesmo assim a igreja tem a preocupação de saber quem é que vai estar naquele ambiente com as crianças. Não, isso é treinamento do Estado. É o mesmo treinamento de segurança do Estado que é ministrado qualquer voluntário, qualquer pessoa da... Isso é a Polícia Federal. Isso vai além da... Não é da grupo da igreja, não. Isso é... Faz um pedido, eles têm uma base de dados e que faz uma busca policial, leva dias para receber. Eu acho que não é público, mas eu não sei se... Não é qualquer um pode consultar. Você tem que ter um registro que você faz essa solicitação. É como se fosse um Serasa. Vamos comparar. Isso. Se a pessoa, qualquer situação que acontece, de alguma forma, se alguém foi fichada, aquilo fica registrado, aquilo vai para a polícia, e vamos comparar, muito mal comparado, é o Serasa. Você imagina que se você deixou algum dia de pagar uma conta, aquilo fica registrado lá, mesmo que se seu nome for limpo, vai ficar sempre registrado lá. É a mesma coisa. Se alguma forma, de alguma maneira, em algum momento da sua vida ficou registrado que você teve algum caso com alguma criança, isso vai ficar registrado lá, isso fica para o resto da sua vida. Como criança é mais crítico, né? Talvez seja diferente. Meu irmão mora na Califórnia há 25 anos, ele falou que lá no estado da Califórnia, se você vai comprar uma casa, você pode conferir no site da prefeitura daquele lugar, que eles mostram o endereço dos abusadores, o nome e a foto dos abusadores. Então, assim, isso eu já não quero morar ali, ou o lugar fica desvalorizado por causa da presença daquelas pessoas ali. Então, isso em alguns lugares é muito fácil acessar. Então a igreja tem todo esse critério de fazer essa varredura. Gente, vocês viram que coisa interessante? A gente está ouvindo em inglês há tanto tempo que eu tenho certeza que vocês acharam que o Liu está falando em português com tanta facilidade que a gente entendeu o que ele está falando, né? Mas eu queria voltar a fazer uma pergunta à Lisa, que é a seguinte: aqui na igreja, até eu não sei se a Suzana pensou na questão da célula, quando ela perguntou a respeito do material, mas nós temos um material que usamos para a aula no domingo, que é interligado com aquilo que nós fazemos na célula, porque para nós, as crianças participam da célula com os pais, e tem um momento que elas se retiram, tem a atividade delas, elas retornam. Então, como é a questão das crianças nos grupos pequenos deles? Como vocês fazem com as crianças nas células? O material de domingo é interligado com o material da célula ou grupo pequeno?
E na célula propriamente dita, como as crianças se comportam? Qual a parte da atividade das crianças, se tem? We have here some material that we use at church. It's the same topic that we use in the small groups. So we have a connection between the material in the Sunday service and the small groups. See, is it the same thing you do when you have your small groups there? And how do you do with the kids in the small groups? Because in the first moment they get with the parents and then they go to a special area so that they are taught. You see? Gotcha. So how do you deal with the kids in the small groups as well? Our lessons are not the same as small group. Sunday morning is its own thing. Sometimes we have As lições não são as mesmas das células, no caso do grupo pequeno, do que da lição feita no dia de domingo, né? special like campaigns or special things that the church is all talking about, like prayer or something like that. Às vezes tem algumas campanhas que a igreja está passando por um momento de campanha de oração, alguma coisa assim. And we will have children's areas do the same. Aí And eles conversam justamente com as crianças a fazerem a mesma coisa durante esse momento. But that's Sunday morning. Só domingo de manhã. Small group, we do not have children with small group. A gente não tem as crianças junto com os small groups, com as células. Yeah. We meet in homes, and the children are either at their own house being babysat, or sometimes they're like upstairs and the parents are downstairs, but we don't have any lessons for them at that time. Enquanto os adultos estão realmente nas células, as crianças ou ficam em casa com alguma babá, alguma coisa assim, ou ficam nos quartos deles enquanto os pais ou a família está reunida nas células. We let every small group make their own decision about that. Cada célula faz a sua própria decisão do que fazer em relação a isso. Any more questions? Vou falar português mesmo, tá, gente? Meu nome é Marcelo, esposo da Maísa, né? Estamos bastante tempo aqui na Oceânica e temos uma filha de 11 anos, né? Que tem aprendido muito. Agradecer o pessoal do Kids que acompanhou ela, agora já está no Team. E lá tem algum investimento, além, né, do principal, que é falar de Jesus, né, esportivo, de esporte, para ter essa comunhão maior entre as crianças, entre os adolescentes? Existe algum investimento? Marcelo, he's got an 11-year-old kid. She's been here since she was a little kid. And he's asking if at your church you also work with sports with the kids, any kind of investment of working with sports besides working with the Gospels. I think that's a great idea, but we don't do that. É uma ótima ideia, mas a gente não faz. But it sounds wonderful. Mas parece uma ótima ideia. Way to go. Boa. Here. Pressiona. Agora foi. Som. Alô. A gente, como professor voluntário, nós sabemos que o que a gente faz é uma pequena parte. A gente depende muito dos pais e os responsáveis. Gostaria de saber se a igreja faz algum trabalho focado nesses pais, algum encontro periódico, alguma coisa mais sistemática que possa engajá-los, né, nesse processo de educação bíblica, né, com as crianças. That she's a volunteer teacher here at the Kids Ministry, and as a volunteer teacher, we do a little part of the whole, and most of the times we have to lean on the parents to help and work together with the Kids Ministry. Do you somehow work with the parents as well? To let them be volunteers. Yes, that's right, to be like a partnership. Yeah. Yes, with the church. It is a great partnership. We do not ask parents to serve with kids. Is that what she's asking? A gente não convida os pais para serem voluntários com as crianças. We ask all of our church to serve within the giftedness God gave them. A gente convida toda a igreja a servir com os dons que por acaso Deus deu a cada um. So sometimes it's parents. Às vezes são os pais. But not always, because we want people that really want to be with children. A gente trabalha com os pais, mas a gente quer que todos estejam ali com as crianças. But do you have any kind of work that
to make parents aware of the importance. Yes. So as far as communicating with them, is that more what she's asking? Also, Yeah. showing the importance for the kids to be there. We have a social media page that we keep up with parents on what we're teaching. Mostra mais ou menos por mídias sociais, que mostrar aos pais como é que eles estão trabalhando, que tópico eles estão trabalhando. And 4 times a year, we do a newsletter to kind of talk about what's coming, what we're about to teach. Eles fazem mais ou menos a cada 4 meses um jornalzinho para se mostrar o que vai ser trabalhado com as crianças, para os pais. And every day when they go home, they have a little piece of paper that says what we taught and about 3 activities they could do at home to reinforce that activity. Toda vez que eles vão para casa, eles vão com um papelzinho mostrando exatamente o que foi feito e o que eles podem fazer naquela semana para trabalhar aquele tópico, como é que foi trabalhado no domingo. Is that more what she was asking? And also, if you invite parents to be more part of this moment that you have with the kids, like teaching the Gospels, etc. Do you have any kind of Like teaching them. workshops or something? We have done some, but I'll tell you, we're not really good at that yet. Já fizeram algumas reuniões com os pais, mas eu confesso que a gente não foi muito bom nisso ainda. We have dreams, and I think this coming year we're going to begin some workshops, but that's something we've not been really great at Já fiz so far. Tem alguns sonhos ainda sobre isso. O objetivo é realmente fazer alguns workshops com os pais e o Ministério para trabalhar um pouco mais nessa parceria de pais e crianças. But when we find really good books, we always send them out through social media or on our papers so parents can buy them and read them with their kids. Quando a gente encontra materiais bons, de livros, etc., a gente sempre sugere aos pais, bota lá na mídia social para mostrar para eles a importância de ter esse contato, né? E conhecer um pouco mais também. Oi, Lisa. Tudo bem? Eu tenho uma dificuldade assim que é com relação à sala de aula, que é uma coisa difícil, né? Mas geralmente nas igrejas as salas de aulas elas repetem o ambiente de uma sala de aula qualquer, né? Do secular de uma escola, que são cadeiras, professor em pé falando e um quadro e tal. Na igreja de vocês é diferente? Vocês têm o ambiente é diferente, de repente com puff? As crianças podem sentar de uma maneira diferente? Existe algo diferente? Ou também é a mesma coisa, assim, cadeiras, né, seguindo esse padrão tradicional? Porque muitas vezes eu acredito que as crianças, às vezes, elas depois de uma semana inteira, elas chegam na sala de aula e vão ver todo aquele ambiente de novo. E eu sempre acho que devia ser diferente. Mas eu entendo também que é muito difícil, né, de resolver isso. Obrigado. He's asking if your classrooms, the room at your church, it mirrors the same kind of organization you have in a school classroom, like the desks, the teacher, and the board, or you have something different, like bean bags or something to make it more fun. You see? Our classrooms do not look like the school. Não são parecidas com a escola, a We sala have de aula. no desk. Não tem carteiras. We normally have large open areas to teach in and the kids can play games in. Geralmente a gente tem espaços bem abertos para ensiná-los e as crianças podem brincar. We do have a table. Sometimes they stand at the table to do art. Sometimes we are in a facility where they have tables and chairs, but only a little bit and then it's open. Geralmente tem mesas e cadeiras, porque de repente tem uns trabalhos de arte, às vezes eles ficam em pé fazendo em cima da mesa mesmo, mas a maioria das vezes o espaço é bem aberto para eles ficarem mais à vontade. Nossa, Clóvis. My English is gone. Meu inglês já acabou. But my curiosity is not. O que acontece? A gente tem visto aqui, infelizmente, né, que apesar da gente estar falando de crianças, as crianças já têm tido acesso a conteúdo inapropriado, assim, próprio para criança, de natureza mesmo conteúdo sexual, né? Se isso é uma realidade também nos Estados Unidos e como que eles têm lidado com isso na igreja deles, né? I've seen here, unfortunately, that some kids have had access to inappropriate sexual content sometimes.
He's asking if this a kind of reality at your church too, and how do you deal with that if you have had any kind of case like that? Access to inappropriate sexual content, maybe through technology. At home. Yes, at church. How do you do that with church? How do you deal with that? Oh, yeah. That's another tough one. I'll tell you, there is a set of books called God's Design for Marriage. Tem uma coleção de livros sobre design de Deus para o casamento. Sorry, God's Design for Sex. I messed Sorry, that up. Design de Deus para o sexo. And it starts at age 3. Começa na idade de 3 anos. And there's 4 different books. 4 livros diferentes nessa coleção. I recommend everybody to have them and do them with their children. Recomendo para que todos tenham e estudem esse material com seus filhos. Because it helps the parent to talk through what's appropriate and what's not, and to give the kids a understanding that their parents will let them talk to them if something were to happen. É justamente uma chance de ter essa facilidade de conversar sobre o assunto com seus filhos, o que pode ou o que não pode em relação a isso. Our 9 and 10-year-olds, we've done some lessons on that, but really the student ministry probably deals more with that than we do. 9 a 10 anos, eles já mais ou menos conversaram sobre isso, mas a maioria fica mais relacionada ao departamento de adolescentes, e trabalham com mais profundidade. But we do know some resources, so if a parent came to us, one-on-one, we would have resources, but we don't usually do lessons to all the kids under 10. Tem algum material para indicar, se por acaso o responsável vem conversar com a gente para tratar sobre esse assunto, mas a gente realmente não fala mais do que isso com eles, não. Boa tarde. Uma dúvida apenas que ficou ainda para mim. O trabalho a partir dos 10 anos, porque o Ministério Infantil deles vai até os 10 anos. Mas a partir dos 10 anos, como que esse trabalho acontece? São essas salas individuais, é um trabalho com todos os adolescentes juntos, os pré-adolescentes, né? Como que eles fazem isso lá? Acho que é importante a gente saber. After 10, you have the students ministry, you said, right? Like the teens ministry after 10. Yes. Do you work the same way as you work with the kids, like classrooms, or they work differently there? No, it's differently. It's different. How does it work? Yes. First, I love your glasses. Amo seus óculos. Primeiro. Student ministry is, they have a large worship service. Eles têm culto bem aberto em relação ao departamento de adolescentes. And they do it a different night than our church service. E é uma noite diferente que eles fazem do das crianças, não é um momento diferente, né? And then they break into small groups. Aí eles separam também em grupos menores. And they sit in their group and talk about what they've heard, what they're learning. So it is different. Eles separam também como se fossem as células, né? Compartilhar o que eles ouviram, o que eles tiveram naquele momento. Fazemos, então. we kind of do the same. You kind of do the same. Good. Yeah, with the teens. Sou eu. Aqui. Ok. Perguntar para a Lisa sobre quando há cenários de indisciplina. Não que a gente tenha aqui, né? Mas eu fui uma criança muito disciplinada, né? Então, muitos professores já choraram por minha causa. Então, a gente não tem isso aqui, mas se tivéssemos, como é que lida com essas crianças durante o culto ou em relação também com os pais? How do you deal with more difficult kids related to discipline? He said that he has been the difficult kids when he was little. You see? And how do you deal with these kinds of more difficult kids related to discipline? Yes. Or behavior? Yes. You know, the first thing we do is try to look at what we're doing in our classroom. A primeira coisa é ver o que a gente tem feito na sala de aula. So, if children are being disruptive,
I'm probably not doing a good job of engaging the class in what I'm trying to teach. Se as crianças têm sido, de uma forma geral, indisciplinadas, provavelmente eu não tenho feito um trabalho muito bom de envolvê-los todos ali no meu objetivo da aula. So we try to change what we're doing. If there's an issue, the classroom teachers would call a leader to come in. Se tem algum problema mais específico, eles chamam o líder para aquela sala de aula que está ali. And then the leader's able to see if maybe we need to do something different in that class, or maybe that child just needs a little bit of one-on-one. Aí o líder, no caso, vai ver o que precisa, se alguma intervenção precisa ser feita na sala como um todo, ou se aquela criança precisa de uma conversinha. Eu e você. But we do not tolerate hurting another child. Mas a gente não tolera nenhum tipo de violência de uma criança com a outra, machucar uma outra. Because if we have a child who's hurting others, se a gente tem uma criança que está machucando uma outra criança, those children are not feeling safe to hear the gospel. Aquelas crianças não estão seguras o suficiente para ouvir o evangelho. So we call the parent out of church. Nós chamamos os pais fora daquele momento. And we have that child leave the environment. E aquela criança é afastada daquele momento, daquela sala de aula. Sometimes they just need to step away and then they'll do better next time. Às vezes ela só precisa se afastar por um momento para depois de repente ficar melhor e tal. But we want to protect the children and let them feel safe where they are. Eles querem proteger as crianças e que elas se sintam realmente seguras onde elas estão ali naquele lugar. Did that help? Ajudou? Suzana. Só mais uma, prometo. A culpa foi de mim. Só saber qual é o quantitativo de crianças por turma, geralmente, principalmente por idade, né, os menores e os maiores. How many children do you usually have in each classroom? Since the little ones until around. Yeah. That kind of varies room to room, like the size of the room. Varia de sala a sala por causa do tamanho também da sala que tem. What we look at is ratios. Does that make sense? Kind of. Yeah. When they're babies, we have 3 babies for 1 adult. Se são muito pequenininhos, ou seja, 3 crianças menores para um adulto. And no more than that. That's the maximum. So if we have 3 adults, we would have 9 babies. 3 adultos, 9 nenenzinhos. And then when they're toddlers, it's 4. Quando eles estão naquela parte de engatinhar e tal, eu já tenho 4 crianças. And when they're 2, it's 5. São 2, eu já tenho 5. 3s and 4s are 8. 3 e 4 anos, eu já tenho 8. And then when they go to school, we do 10 to 1. Aí quando eles já são mais velhos depois dessa idade, aí fica de 10 para 1. But we always have 2 people in the room. Mas sempre com 2 pessoas, 2 2 adults voluntários. in the room. 2 adultos, 2 adultos na sala. What's the largest number of kids in a room? In a room. Well, we have one campus that has a huge room, and we would have 5 to 8-year-olds. They've had 75 to 80 kids in the room. But they're divided into smaller groups in there. Smaller groups in the large. It's still for every 10 kids, there's 1 adult Eles têm with them. Vários campos, né? Então, de repente, tem grupos, salas maiores. Então, eles dividem grupos menores, cerca de 75 ou 80 crianças de 8 ou 9 anos de idade. Mas um espaço maior. Aí, para cada grupo menor, tem questão do voluntário para ficar com cada um deles. Mas espaços maiores. But most of our classrooms are about 30 to 40 would be the most we would have. Mas a maioria das salas de aula, cerca de 30 a 40 crianças.
Gente, Our campuses are all different, so that may have something to do with it. Os campos, né, nas igrejas menores são diferentes, então pode variar de acordo com o espaço físico. gente querida, 2 últimas perguntas para a gente encerrar. Two last questions to finish. Quem gostaria de perguntar? Então, uma pergunta aqui e quem seria o último? Então, Éder e Clarinha. Clara. Eu ia perguntar em inglês, mas eu fiquei com vergonha. Vai, Clarinha. Sobre as crianças com especificidade, como que vocês reagem quando uma criança desestabiliza? Se tem algum lugar para acolher elas? With some kids with special needs, just in case they are kind of out of control, we have a separate space so that they can calm down and get back to class. We have a special area for that. Yes. I think that's great as long as it's open and you have at least 2 people with them, 2 adults with them, 2 volunteers with them. But you have a special area. Yeah. They can calm down and then get back to classroom. We don't have that, but if you do, I think that's great. Eles não têm um espaço específico para, no caso, para que a criança regule novamente, né, naquele momento. Mas aí aquelas pessoas que são responsáveis por ela ficam um pouco mais atentas a essas situações, aí sai um pouquinho e volta, mas eles não têm um espaço reservado para esse momento de descompressão, vamos colocar assim. We sometimes use a part of our classroom that way, but we don't have like a special area. Eles usam uma parte da sala, mais um cantinho para poder fazer esse momento de regular e depois volta, mas não tem uma sala separada em outro lugar. Como tem muitos voluntários aqui que falam inglês, aí eu queria saber qual o período do ano eles abrem os campos deles lá para voluntários de outras igrejas irem lá aprender e fazer uma espécie de treinamento. As you have lots of volunteers here who speak English, if you have a kind of, let's say, exchange program, so that our volunteers would go there to learn something with you. I would love it. Yes. Seria ótimo. It's an idea, see? That's a great idea. You're always welcome. We would love you to come visit us. Gente querida, então, eu queria agradecer de todo o coração pela Lisa, que aceitou o nosso convite, gentilmente esteve aqui com a gente. Deus abençoe muito. Thank you very much for being here. Muito obrigado, Lisa. Agradecer ao pastor Mark, que cedeu a sua esposa para estar aqui com a gente. Muito obrigado de todo o coração. Obrigado, Mark. Eles podiam estar passeando, eles podiam estar namorando, mas estão aqui com a gente, né? E queria agradecer muito a Fernanda, que se dispôs a estar aqui com a gente, fazendo essa interpretação maravilhosa. Obrigado, Fernanda. Obrigado, Liz. E queria pedir que o pastor Marcão orasse, então, para a gente encerrar esse momento. Oh, my God. Oh, my God. Vamos ficar em pé? If you can stand to pray. Yes. Senhor Jesus, que alegria, Senhor. Teu Espírito nos faz um só corpo, uma só igreja. Como o Senhor é maravilhoso na nossa vida, na nossa história. Te agradecemos, Senhor, de uma forma muito especial pela vida da Lisa, de todos os irmãos da Community Church que o Senhor trouxe para nos abençoar nessa semana. Senhor, muito obrigado. Que o Teu Espírito continue incendiando o coração desses irmãos, que o Senhor continue abençoando a América através
através desses irmãos. E Senhor, muito obrigado pelo tempo que eles reservaram para nos abençoar aqui, Senhor. Nós te agradecemos, recebe a nossa gratidão, recebe o nosso amor, Senhor, e abençoe de uma forma intensa esses irmãos queridos, essa nação querida que tanto nos abençoou, Senhor. Nós te agradecemos por essa tarde, por esse momento juntos aqui, e a gente faz essa oração em nome de Jesus. Amém, amém. Vão na paz. God bless you, God bless you. Aleluia.